Amém. Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Tá falando? Amém. Pode me emprestar um microfone? Orar pela palavra. Amém. Será que você? Amém. Amém. Segura o Senhor. Nós dois. Amém. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Senhor, obrigado. Amém. Senhor, o melhor lugar que nós estarmos. Amém. Senhor, na tua presença. Senhor, junto com os irmãos. Amém. Senhor, para desfrutar da tua presença. Amém. Senhor, por meio da palavra. Amém. A palavra traz a presença de Deus. Amém. Senhor, traz aquilo que está no teu coração. Amém. Por isso, que privilégio, Senhor. Nós temos a palavra profética, Senhor, para nos conduzir a entrar na boa terra, também a conduzir outros, Senhor, a fazer parte, Senhor, desse exército. Senhor, obrigado pela igreja em Jundiaí, Senhor, pelos irmãos, Senhor, cada membro. Abençoa o teu profeta nessa noite. Senhor, venha fluir, Senhor, como rio. Ó Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por mais um sábado que o Senhor nos concedeu para que estarmos juntos nesse momento para desfrutar do Senhor. Senhor Jesus, nos guia, Pai. Nos ajuda a soltar o pino. Nos ajuda a ser loucos. Loucos de amor pelo Senhor. Senhor Jesus, somos imparáveis. Somos aqueles que o Senhor predestinou, elegeu a correr juntamente com o Senhor, a avançar juntamente com o Senhor. Senhor Jesus, seja com o irmão que vai dar a palavra, falando por meio dele, para que possamos ganhar mais de Ti, para que possamos desfrutar da Sua real presença, que é a Sua palavra. Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus. Uma certa vez, havia vários discípulos reunidos num lugar. De repente veio uma voz, um som como um trovão sobre eles. E eles começaram a falar em línguas e ficaram cheios do Espírito Santo. Aí algumas pessoas que estavam naquele lugar, isso está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, e no versículo 15. Eu penso que eles eram semelhantes a esses aqui. Aí aqueles que estavam do lado, lá no fundo, olhando, falou assim, esses homens não estão embriagados? Aliás, Deus falou assim, outros, porém, zombando, diziam, eles estão embriagados. Não é muito normal a gente ver isso aqui, viu? Mas é bom ver isso aqui. E aí aquelas pessoas falaram, eles estão embriagados. Aí Pedro levantou. Então levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz. E falou, esses homens não estão embriagados. Como vocês estão pensando, sendo as terceira hora do dia, era qual hora mesmo? 9 da manhã. 9 da manhã, não estão embriagados como vocês estão pensando. Mas o que ocorre é o que aconteceu, o que foi dito pelo intermédio do profeta Joel. E acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Então, irmãos, alguns que estão aqui talvez não tenham costume, nem nós temos muito costume com isso, né? Mas é maravilhoso isso, porque a gente vê a ação do Espírito Santo. Isso nos leva a sair um pouco da nossa esfera de tradição
Nós somos tradicionais. Nós temos nosso ritmo de reunião, né? Mas é muito bom esses irmãos quebrar nosso ritmo. Né? Aqueles homens estavam ali, eles nunca tinham visto aquilo. Mas de repente o Espírito desceu sobre eles. Então eu vejo, irmãos, que é necessário nós estarmos atentos para o mover do Senhor. Nem todos vão pular igual eles, mas todos podem ser cheios do Espírito. Amém? Essa é a vontade do Senhor, que nós sejamos cheios do Espírito do Senhor. Seja pulando, seja cantando. E tem uma passagem que o apóstolo Paulo falou assim, não embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Quando se embriaga com vinho ou com bebida, aquele tempo era só vinho, hoje tem várias bebidas, a pessoa faz coisas que normalmente ela não faz. Uns ficam alegres, outros ficam cantando, mas normalmente ele não faz coisa quando ele está bêbado. Assim é aquele que se enche do Espírito. Ele sai de si mesmo, do seu natural, e ele fica cheio do Espírito. Amém? Sejamos cheios do Espírito. Aleluia! Muito bom. A palavra que eu vou trazer para vocês hoje está no nosso alimento diário dessa semana, e ela fala aos trabalhadores da última hora, da última era da igreja. O que eu vou falar para vocês não vai ser novidade, é o que nós já temos ouvido, mas a palavra do Senhor, ela precisa ser infundida dentro de nós, de tal forma que ela seja sedimentada dentro de nós, que ela crie raízes dentro de nós, e que ela não saia de dentro de nós de forma alguma. Então nós precisamos da palavra do Senhor, a cada dia, a cada momento. Amém? Aleluia. Eu quero começar lendo com vocês Mateus 20. Não é Mateus 20 não, irmãos. Não é isso. E agora, hein? Acabei de ler um. É o 19? Eu escrevi 20 aqui, por que eu fiz isso? Não, é o da parábola dos trabalhadores. Meu Deus, eu escrevi errado aqui. É isso mesmo, me perdoe. Eu abri no versículo errado. Mateus 20, versículo 1. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. E saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados. E disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. E tendo saído outra vez perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivesse aqui desocupado o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então disse ele: também ide também vós para a vinha. Aqui nós vemos que o reino dos céus é semelhante a um dono da casa. O dono da casa aqui é Cristo. Cristo é o dono da casa. A casa aqui é a igreja e o seu reino. Um dia o Senhor saiu chamando as pessoas para o seu reino. E ele chamou os seus discípulos, e eles foram todos prontos para ouvir o chamado do Senhor. Nós vimos lá em várias passagens que os discípulos que foram chamados, a Bíblia diz que imediatamente o seguiram. Então o Senhor saiu contratando, porque o Senhor precisa de trabalhadores no seu reino, para a sua vinha. Aqui ele fala trabalhadores para a sua vinha. A vinha também é a igreja e também é o seu reino. Hoje o trabalho do Senhor
sempre foi, desde que ele veio e até hoje é a igreja, irmãos. Eu quero dizer uma coisa bem clara para vocês. Deus não trabalha fora da igreja. Deus a base de trabalho do Senhor é a igreja. Sabe? Deus tem compromisso com a igreja. Então, o trabalho do Senhor é na igreja. Então, ele chamou esses discípulos para a igreja para trabalhar na sua vinha, ou seja, para produzir. Na vinha, ninguém vai na vinha para assistir o outro trabalhar. Todos os que foram contratados foram para trabalhar na sua vinha. Aqui fala trabalhadores, né? E os trabalhadores não tem outra coisa a não ser trabalhar. Na igreja, irmãos, só tem uma coisa para nós: trabalhar. Ninguém foi chamado para a igreja para ser assistente. Nenhum de nós. A Bíblia diz que a igreja é comparada com o corpo humano. O corpo de Cristo é comparado com o corpo humano. No seu corpo não tem nenhum membro inútil. Nenhum inútil. Todos os seus membros no seu corpo, eles têm uma função. Algumas funções maiores, outras menores, mas todos têm uma função. Assim é na igreja. Todos nós que estamos aqui, e toda a igreja em todo lugar que professa o nome do Senhor Jesus, todos nós temos uma função no trabalho do Senhor, na vinha do Senhor. Eu, quando vim para Jundiaí, eu conheci pé de uva, que lá na minha região nunca tinha visto um pé de uva, né? E o trabalhar na vinha é muito interessante, é um trabalho constante. Tem aqueles que podam, tem outros que fazem uma coisa, tem outros que fazem outra coisa. Todos estão trabalhando para que se produza uva. Todos têm um tipo de trabalho, mas todos trabalham. E o trabalhar na uva, pelo que eu já vi aí, é constante, né? Depois que acaba a safra da uva, ninguém deixa o pé de uva lá. Ele vai lá, tira isso, tira aquilo, e durante o tempo que ela não está produzindo, ela está sendo tratada, ela está sendo adubada, colocada alguma coisa para que ela possa produzir no próximo ano. Então, o trabalho na igreja é constante. Nós não temos um trabalho de final de semana. O nosso trabalho não é só sábado e domingo, nosso trabalho é de domingo a domingo. Os trabalhadores na vinha do Senhor. Então, irmãos, aqui que chamou a minha atenção, é que chamou o trabalhador no início, no meio e também chamou no fim. A jornada de trabalho acabava às 6 horas da tarde. E ele chamou os trabalhadores 5 horas da tarde. Faltava 1 hora só, sabe? Faltava 1 hora só. Aí ele falou que o seguinte: e saindo por volta da hora 1:10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou: por que estivesse aqui desocupado o dia todo? Irmãos, uma coisa que eu queria deixar claro para vocês: qualquer um que não esteja envolvido com o trabalho da vinha na igreja é um desocupado. Só tem ocupação na igreja. Tudo que nós fazemos fora da igreja não vai perdurar, não vai para frente, não vai para a eternidade, que eu quero ir para frente e para a eternidade. Somente o que nós fazemos na igreja é que vai passar para a eternidade. Todo o nosso trabalho aqui vai acabar um dia. Eu sou cabeleireiro. Um dia meu salão vai acabar, eu não vou mais cortar cabelo, mas o que eu fiz na igreja vai permanecer. Vai permanecer o que eu faço na igreja. Sabe, irmãos? Então, o Senhor nos chamou, nós éramos desocupados antes. Todos nós éramos desocupados, porque nós não conhecíamos o Senhor. Estávamos fora da esfera do reino. Mas um dia o Senhor nos chamou. Falta 1 hora só, mas o Senhor nos chamou. Aí ele falou: por que vocês estão aqui? Fala: ninguém nos contratou. Ah, ninguém? Então vem cá, você está contratado. Mas eu não sei mexer com uva. Não tem problema, vai para a vinha assim mesmo. Ele não pediu qualificação de nenhum. Ele simplesmente falou: vai trabalhar na uva. Então, irmãos, eu quero dizer para vocês que o Senhor, Ele considera o nosso trabalho, o trabalho na igreja.
sabe? Somente o que nós produzirmos na igreja é que o Senhor vai considerar. No último dia vai haver um tribunal que todos nós vamos comparecer nesse tribunal. E nesse tribunal vai ser julgado tudo o que nós fizemos. Não vai ser julgado questão de pecado, vai ser julgado o quanto nós produzimos no reino. Então vai ser julgado isso. Então, o nosso Senhor misericordioso, falta 1 hora só, mas Ele nos chamou ainda. Ele nos chamou, nos está dando oportunidade de trabalharmos na vinha do Senhor. Essa é a vontade do nosso Senhor. Amém? Quem pode dizer amém? Quem sente que é um trabalhador que foi chamado agora de última hora, mas o Senhor está chamando você? Irmãos, é um privilégio. Um privilégio não ser desocupado. É um privilégio não ser inútil. O Senhor está nos dando uma oportunidade de não sermos inútil. Existem alguns homens bilionários e não sei se trilionários no mundo. Alguns do Facebook, alguns assim. Tudo que eles fizeram vai acabar e não vai ser nada. Vocês conhecem a história do Steve Jobs? Todos conhecem a história do Steve Jobs? Steve Jobs é o que criou a Apple. No final da vida, ele teve um câncer. E ele estava num hospital. E ele teve várias pessoas já leram, né, sobre o que ele falou. Ele falou, olha, tudo que eu produzi até agora não me vale nada agora. Eu tenho muito dinheiro, mas não posso pagar ninguém para ficar aqui no meu lugar, para ter a doença que eu tenho. Não posso pagar ninguém. Eu não tenho condições nenhuma de transferir a minha doença para alguém e comprar a minha saúde. Não tinha nada. Ele chegou nessa conclusão que é correr atrás do vento, sabe? Tudo que ele produziu, e olha que produziu muita coisa, e até hoje tem coisa que a gente usa, né? Revolucionou o mundo, mas vai acabar. Agora, tudo que nós produzirmos na igreja, pelo Senhor, pela vida de Cristo, isso vai passar para a eternidade. Irmãos, e nós vamos ser recompensados. Aqui eu vou continuar lendo com vocês. Aqui ele fala, e ao cair da tarde, o versículo 8, disse o Senhor da vinha ao seu administrador, chama-lhe os trabalhadores e paga-lhe o salário, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Então, irmãos, vai ter um salário. O nosso trabalho não é em vão. Tudo que nós fizermos na igreja vai contar naquele dia diante do Senhor. Amém, queridos? Então, eu queria deixar claro para os irmãos que nós não estamos aqui de enfeite na igreja. Nenhum. Talvez você pense assim, eu não sei falar nada, eu não sei falar, eu não sei nem repetir o que os irmãos falam, eu não sei. Mas você não é inútil. O Senhor conta com você. Com todos aqui sem exceção. Os que estão aqui e os que estão fora daqui. O Senhor conta com cada um. Porque a vida do Senhor, queria deixar uma coisa bem clara para os irmãos. A vida do Senhor Jesus é uma vida vencedora. É uma vida que venceu a morte. É uma vida que ressuscitou. É uma vida que foi elevada aos céus. É uma vida que hoje está assentada à direita de Deus. E Ele está junto ao trono do Senhor. E essa vida poderosa, ela foi colocada dentro de nós. Agora nós não precisamos mais lutar por nós mesmos. Eu não tenho condições, mas a vida do Senhor em mim pode fazer. E todos vocês têm a vida do Senhor. A vida do Senhor pode fluir, ela pode fazer. Amém? Aleluia. Mateus 24. Senhor Jesus. 24, 45, vai até o 47. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo?
Bem-aventurado aquele servo a quem o seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor confiou aos seus conservos? São aqueles outros irmãos que estão lá na frente, aqueles que passam na televisão ou na internet? São eles? Quem são esses servos fiéis e prudentes? Quem são? Só alguns têm certeza, né? Quem são o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Quem são? Somos nós, irmãos. Somos nós. Nós somos esses servos fiéis e prudentes que o Senhor nos confiou. Ele confiou quem? Confiou os nossos conservos. Quem são os nossos conservos? São os nossos irmãos. São aquelas pessoas que estão lá fora que o Senhor vai nos levar para falar do Evangelho para ele. O Senhor confiou essas pessoas para nós. Por que o Senhor confiou? Porque Ele confia que nós vamos fazer a obra do Senhor. Porque Ele mandou a vida dele para dentro de nós. Agora a vida dele dentro de nós, ela pode fazer isso. Então, irmãos, nós somos esses servos fiéis e prudentes que o Senhor confiou os seus conservos para dar o sustento. O que é dar o sustento? Naquele tempo havia nas casas, nas grandes casas, havia um mordomo. Esse mordomo ele era incumbido de ter uma despensa cheia de alimento. Ele sabia que quanto de alimento precisaria para aquela casa. Então ele tinha alimento, ele sabia distribuir aqueles alimentos para todos os conservos da casa. Hoje, irmãos, qual é o principal alimento que nós temos hoje? A palavra, é Cristo. O Senhor nos chamou para suprir Cristo para os nossos irmãos. Esse é o nosso chamado, suprir a palavra para os nossos irmãos, suprir Cristo para os nossos irmãos. Amém, irmãos? Esse é o nosso chamado. Sabe, bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Quando vai ser isso? Quando o Senhor Jesus vai vir? Ninguém sabe, né? Mas ele vai vir. Agora, quando ele vier, ele vai achar você fazendo assim, dando sustento, suprindo o seu irmão com alimento? A questão é essa. A questão que o Senhor precisa nos achar fazendo assim. Assim o quê? Dando sustento aos nossos irmãos. Suprindo os nossos irmãos com a vida de Cristo. Suprindo Cristo para os nossos irmãos. Orando por Ele. Sabe, hoje eu estava pensando, os nossos irmãos comportores, e nós também vamos fazer isso bastante também, nós temos uma prática que nós falamos assim, eu posso orar por você? Sabe, irmãos, e eu estava pensando que isso caiu um pouco como eu digo, não sei se é na minha tradição, na minha mente, eu só penso que eu vou falar isso para as pessoas lá no mundo. Mas eu posso fazer isso, eu não tenho feito, mas eu vou fazer, nós não temos as práticas. Por exemplo, eu levanto de manhã, eu estou com a minha esposa, eu falo com ela, eu posso orar por você? Aí você encontra seu filho, eu posso orar por você? Aí o filho encontra seu pai, eu posso orar por você? Aí você encontra o seu colega de trabalho, eu posso orar por você? Mas ele é crente, não tem problema. Mas minha esposa está acostumada comigo, não tem problema. Quando eu faço isso, eu supro vida, eu supro Cristo para o meu irmão. Sabe, nós temos uma ideia que só as pessoas do mundo é que precisam de oração. Nós precisamos de oração. Nós precisamos, irmãos. E isso é muito saudável. É muito saudável isso. Me cobra, viu, querida? Você não orou por mim hoje. Vou cobrar você também. Mas, irmãos, esse é o chamado do Senhor, trabalhar na vinha do Senhor e suprir os nossos irmãos com a vida de Cristo. Esse é o nosso chamado. Cada um de nós foi chamado para isso, irmãos. Isso tem me tocado muito, essa questão. Sempre que eu estou em comunhão com algum irmão que não se reúne conosco, porque nós temos ouvido essa palavra, eles me perguntam, como você está?
eu estou suprindo meus irmãos com a vida de Cristo. O que você tem feito? Eu tenho procurado trabalhar na vinha do Senhor. Porque quando o Senhor voltar, é isso que Ele vai querer. É isso que Ele vai querer. O que nós vamos apresentar para o Senhor naquele dia? É se o quanto nós suprimos nossos irmãos com Cristo. É isso que nós vamos apresentar para o Senhor. Sabe? E eu quero ler para vocês 1 João, capítulo 2. E o versículo é o 18. Filhinhos, já é a última hora. Meus queridos, já é a última hora. Vocês lembram que o trabalhador começou a trabalhar faltando 1 hora para terminar o serviço? Eles foram chamados na última hora. E aqui o apóstolo João está falando, já é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso nós conhecemos que já é a última hora. Irmãos, eu queria deixar claro para vocês sabem disso, mas eu quero que vocês tenham isso com clareza. Tem muito anticristo hoje. O que é um anticristo? O anticristo não é um homem só que vai aparecer. Os muito anticristo hoje é aquilo que nos impede de desfrutar do Senhor. É aquilo que toma nosso tempo. É aquilo que tira a nossa visão do propósito do Senhor. Isso é anticristo. Tudo que é anti é que não deixa Cristo aparecer. Irmãos, nós estamos muito descuidados nesses últimos dias, porque nós estamos na última hora. Às vezes nós nos entretemos com os anticristos. Às vezes a gente fica 2 horas com o anticristo e a gente não percebe. Fica ou não fica? Às vezes a gente vai para um lugar que tem cheio de anticristo e fica lá cantando. Vou falar, é um campo de futebol, né, cheio de jogador e todo mundo pulando. Só tem anticristo ali. Não tem ninguém a favor de Cristo ali. Esse dia eu fiquei tanta raiva. Fiquei com raiva de torcida organizada e torcida de time de futebol. Não é por causa do time, qualquer torcida é assim, mas passou na internet a torcida do Palmeiras. Não é porque é do Palmeiras, qualquer um é assim. E tinha um rapaz de jaqueta, e eles rodearam ele, começaram a bater nele, arrancar a jaqueta nele, dar soco nele, bater. Tem Cristo nesse lugar, irmãos? Aí teve um juiz que deu um cartão amarelo para um jogador, ele achou ruim, ele peitou o juiz, que é uma autoridade. Todo anticristo é contra a autoridade. Todo anticristo é contra a autoridade. Aí ele peitou o juiz ficou para mostrar a posição dele, deu um vermelho. Ele pegou, deu um empurrão no juiz, o juiz caiu de costa. O juiz levantou, aí juntaram em volta dele, aí veio o técnico, o massagista, não sei quem era, e aí ele pegou, começou a xingar, o juiz deu vermelho para ele também. Ele pegou, deu um soco na cara do juiz. Irmãos, tem Cristo nesse lugar? Por que os irmãos vão para esse lugar ainda? Irmão, nós temos que prestar atenção nos anticristos que tem. Tudo que nos rouba o momento de nós desfrutarmos de Cristo é um anticristo. Ninguém desfruta de Cristo num campo de futebol. Por favor, irmãos, me perdoe, mas eu tenho que falar. Ninguém. Esses dias eu vi na internet dois irmãos. Aí esses 2 irmãos estavam num show de rock. Aí eles estavam fazendo comportagem. Vocês acham que ele estava fazendo comportagem ou não? Claro que não. Nem na entrada.
Eles não estavam fazendo comportagem, eles estavam junto cantando as músicas e estavam tocando lá e dançando junto. São 2 irmãos da vida da igreja. Não se reúne conosco. Aqui. Não reúne em Jundiaí. Se fosse em Jundiaí, eu ia direto nele. Oh, meu Deus, eu fiquei tão frustrado, tanto... Irmãos, me perdoe, sabe por quê? Me dá uma frustração, porque nós estamos na última hora. Nós estamos na última hora. É o momento de Satanás atuar com mais intensidade, nos distraindo. E Satanás é muito esperto, ele vem sempre camuflado. Ele, quando chegou para Eva, ele não apresentou diretamente para Eva. Como é que ele chegou na Eva? Através de uma serpente. Depois ele queria tirar Jesus da cruz. Ele apresentou para Jesus como? Quem sabe? Através de um discípulo amado, Pedro. Ele utilizou Pedro. Satanás, ele camufla. Ele aparece com coisas boas, aparentemente boas, mas que nos afasta de Cristo. Não nos deixa desfrutar de Cristo. Irmão, se nós não desfrutarmos de Cristo, a gente não tem nada para suprir para os nossos irmãos. Não tem nada para suprir para os nossos irmãos. Eu estou tão empolgado ultimamente com aquele versículo que o Senhor Jesus falou, no último dia, no grande dia, no último dia da festa, o Senhor Jesus levantou e disse, quem tem sede, vem a mim e beba. E por você beber, e por vocês beberem, do seu interior vai fluir rios de água viva. Não vai fluir um córrego de água viva. Vai fluir um rio Amazonas de água viva. Mas que tanto que o rio vai fluir? É o tanto que eu bebo. Na medida que eu bebo, o rio vai fluir. Se eu tomo um golinho só de vez em quando, vai fluir um corguinho só. Mas se eu bebo de manhã, bebo na hora do almoço, bebo à tarde, bebo à noite, bebo ao ler, bebo ao orar, bebo desfrutando com os irmãos, eu bebo de Cristo. Irmãos, quando eu abro a minha boca, sai Cristo. Sai Cristo, não tem jeito. Qual é o segredo, irmãos? Comer e beber de Jesus. Nós precisamos comer e beber de Jesus para nós suprirmos vida para os nossos irmãos e trabalhar na vinha do Senhor. Se os irmãos comportores aqui que têm o tempo mais disponível que nós para comportagem, se eles passassem assistindo Netflix a série 2 horas, 3 horas, né, como diz alguns, fazer uma maratona, né, de Netflix. Então, ainda bem, né? Aí quando ele sai, o que eles têm para falar? Netflix. A boca fala do que o coração está cheio. Então, irmãos, quanto mais nós enchemos o Senhor, mais nós temos para falar. Então, irmãos, eu peguei esse versículo que não está no nosso alimento diário por causa disso. Ele deixou muito claro aqui, existe muito anticristo. O anticristo, ele não quer que Cristo se manifeste. Ele quer atrasar a volta do Senhor. Ele sabe que o tempo dele está no final, mas ele quer fazer tudo para atrasar a volta do Senhor. Como que ele atrasa a volta do Senhor? Nos distraindo, fazendo com que a gente fique envolvido com outros alimentos que não seja Cristo, comendo e bebendo outras coisas que não seja Cristo. Porque ele sabe que quando a gente come e bebe outra coisa que não seja Cristo, a gente não tem muita coisa para falar. É um fato, irmãos. Às vezes dá a impressão que a minha palavra é muito pá, mas eu preciso pá, porque senão não acorda. Eu queria ver com os irmãos sobre a vida de Daniel. Também não está no nosso alimento diário, mas eu vou falar com vocês. Daniel, eles foram levados para o reino da Babilônia, Daniel e seus amigos. E aí o rei falou assim, eu quero que vocês escolham alguns jovens que sabem tudo, Daniel estava incluído. Mas o que você vai fazer? Você vai ensinar para ele a língua dos caldeus. Ele tem que aprender a língua dos caldeus e ele tem que comer a comida do rei. As iguarias do rei.
Então ele tinha que aprender a língua dos caldeus e comer as iguarias do rei. Daniel, o que Daniel fez? Ele aprendeu o idioma e comeu a comida do rei? Ele não fez isso. Daniel era 100% com o Senhor. Ele não aprendeu a língua e ele falou assim, eu não quero me contaminar com as iguarias do rei. O príncipe deste mundo, que é Satanás, ele tem muitas iguarias, aparentemente gostosas, todas atrativas, e ele tem um linguajar específico. Ele quer que nós aprendamos a língua dele hoje. Um jovem hoje que não sabe falar alguma coisa do mundo, ele é meio considerado fora, né? Ele tem que aprender o TikTok, o Kwai, essas coisas assim. Tem as meninas de 12 anos, tem que aprender a fazer dancinha no TikTok. Sabe, irmãos, esses dias eu me considerei estou sendo agora, parece que eu estou sendo presunçoso, mas não. Como Daniel. É assim, Daniel ele falou assim, eu não vou contaminar comendo as iguarias do rei, e vocês podem provar, eu vou comer outra coisa e vocês vão ver no final do tempo o que vai acontecer. E ele provou, ele não comeu a comida do rei, e no final ele estava mais forte que os demais. Mas o que ele fez? Todo dia Daniel, 3 vezes ao dia, ele entrava no quarto dele, ajoelhava e orava em direção a Jerusalém. Todo dia. Todo dia. Então ele não comeu a comida do rei. Aí eu falei assim, vou falar que eu sou igual ao Daniel, até pretensão, né? Mas assim, hoje no mundo de negócios, vamos dizer assim, você tem que aparecer no Instagram. É isso ou não é? Os que têm negócio, os que não têm, tem que ser Facebook, Instagram, tudo, você tem que aparecer. Aí eu tenho que cortar um cabelo, eu tenho que tirar foto dele, foto assim, foto assado, foto assim, eu tenho que ter um lugar. A minha construção, o meu salão, falou assim, você tem que ter um lugar instagramável no seu salão. Você sabia disso? O salão tem que ter um lugar instagramável, eu tive que fazer um lugar instagramável no salão. Aí, o lugar instagramável é onde a pessoa vai tirar a foto, para que todos vejam aquela foto e saibam que está no seu salão. E o cabelo tem que ser assim, aí o Diego, irmão da Thaís, que está tirando para nós. Aí ele fala, tem que ser assado, você tem que ser assim, você tem que tombar para cá, você tem que levantar assim. É isso que causa. Mas eu sou velho, eu não sei mexer com nada de Instagram. Irmão, sabe o que está acontecendo? Eu quase não publico no Instagram, quase não faço isso. A minha agenda cada dia está mais cheia. Cada dia vai mais gente me procurar. Vocês acreditam nisso? Eu não estou falando que vocês não podem fazer Instagram. Pode fazer, tá? Mas eu estou dizendo que Deus, Ele é capaz de me sustentar sem o Instagram. Deus é capaz de me sustentar sem o Instagram, irmãos. Eu já dei meu testemunho para vocês, e eu tenho números concretos, talvez eu já falei, mas eu sou tão grato ao Senhor. Eu tinha, vou falar números, não importa não, tá, irmãos? A minha construção ficou por R$700 mil. Inicialmente eu tinha R$150 mil. Aí eu comecei a construir, o dinheiro foi acabando, eu vendi meu carro por 90 mil, fiquei com R$240 mil. A construção ficou por 700. Quanto dinheiro faltou? Quem faz a conta rápida aí? 460 mil faltou. Eu não pedi dinheiro emprestado, eu não fiz financiamento, e eu nunca atrasei uma parcela sequer de nada. 460 mil. Saiu da tesoura, irmãos. Olha como Deus é maravilhoso. Eu não estou contando isso de jeito nenhum com glória, tá? Deus sabe que não. Eu estou só encorajando os irmãos a crer que o Senhor é fiel para nos sustentar. Não precisamos do mundo para ser sustentado. Não precisamos. Quer colocar no Instagram? Pode colocar, mas não creia que o Instagram é a sua salvação. Creia no Senhor e descanse no Senhor. Irmãos, foi 1 ano e meio a minha construção. 460 mil. Eu ganhei isso, já pensou? Sabe, irmãos,
Sabe qual o meu grau de escolaridade? Quem sabe? Quase ninguém. Eu não tenho nem ensino médio. Só a Edna sabe. Eu tenho ensino fundamental. Eu fui numa marra danada até a 8ª série. E eu e a Edna ganhamos 460 mil em 1 ano e meio. E pagamos o salão, agora, novembro, acaba a última parcelinha do salão, não tem nenhuma dívida mais do salão. Nenhuma. Agora eu vou aproveitar, que já está quase acabando, não vou falar quase nada que eu tinha que falar. Eu vou aproveitar para falar com os irmãos. Havia um homem que procurou Jesus, e esse homem era muito rico. Ele falou, mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Ele falou assim, cumpre os mandamentos, não cobiçarás isso. Tá. Mas eu já faço isso desde que eu sou criança. Então tá bom, você quer ser perfeito? Vende tudo o que você tem, dá aos pobres e segue-me. Aí ele ficou muito triste, porque ele tinha muitos bens, ele tinha muitas riquezas. E ele não seguiu o Senhor, porque as riquezas pesou. Ele não teve coragem de vender. Irmãos, o que eu queria deixar para vocês, não tem nenhum jovem, nenhum milionário aqui na igreja. Talvez tenha mais pobre do que rico aqui. Mas eu queria deixar para vocês o seguinte, o que eu fiz nesses 1 ano e meio que eu e a minha esposa ganhamos 460 mil reais. Eu nunca deixei de entregar o meu dízimo. O meu dízimo não é dízimo de fariseu. O que é um dízimo de fariseu? É 10%. O dízimo de um cidadão do reino tem que ser mais do que de 10%. Tem que ser mais. Me perdoe se os irmãos acham que eu estou sendo falando demais, mas eu não estou. Eu quero incentivar os irmãos, encorajar os irmãos. As ofertas para a igreja, todas, eu participo e quero participar. Qualquer oferta que levantar na igreja, eu me proponho logo para ofertar. E sempre eu quero ofertar uma oferta generosa. E além dessas ofertas, do dízimo, das ofertas para a igreja, eu separo uma quantia do meu dinheiro para ajudar pessoas. Dá a impressão que eu estou me gabando, irmão, mas não é, eu quero encorajar os irmãos. E eu fiz isso, irmãos, com o cartão de crédito, faltando 10 dias para vencer, e eu com menos da metade do dinheiro para pagar. Mas eu peguei meu dízimo, minha oferta e ajudei as pessoas. Eu fiz tudo antes. No dia de pagar o cartão, o dinheiro estava lá. O jovem rico, ele tinha muito amor ao dinheiro. Irmãos, não tenha amor ao seu dinheiro, mesmo que seja pouco. Dê dízimo, oferte, ajude os outros. Faça isso para o reino e o Senhor vai te recompensar. Tem muitos irmãos que acham que é pobre, que não precisa ou não tem condições de dar. Qualquer um, irmão, tem condições de ofertar e de dar ofertas. Qualquer um. Vocês já viram falar que havia uma viúva pobre? Jesus falou dela. Quanto que ela deu? Quem sabe? Mas quanto que esse era tudo? Eram centavos. Mas era tudo que ela tinha. Não fazia nem barulho no fundo, né? Era tudo que ela tinha. Tudo que ela tinha era alguns centavos. Ela não teve dó, mas esse centavo vai me fazer falta a semana que vem. Ela foi lá e entregou ao Senhor. O Senhor honrou aquela mulher. Havia uma outra mulher, uma viúva de Serapta, que havia uma fome muito grande no lugar, e o profeta Elias chegou lá. Elias ou Eliseu? Hein? Elias? Então tá bom, vou confiar nos universitários aqui. Elias ou Eliseu? Elias, amém. Agora eu confio. Agora eu confio aqui. Eu não confiei muito não, aqui agora sim. Elias mesmo. Aí Elias chegou e falou assim, faz alguma coisa para eu comer. Ele falou, meu Senhor, eu só tenho um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. Eu e meu filho vamos comer e morrer. Ele falou, não, faz o seguinte, faz para mim primeiro. Faz para mim primeiro. E ele não falou com ela o que ele ia fazer depois. Faz para mim primeiro. Ela pegou, creu na palavra do profeta. Ela creu na palavra do profeta
E ela fez o bolo para ele e deu para ele, ele comeu. Ele falou, agora é o seguinte, agora você vai juntar a vasilha, e você vai juntar e você vai começar a despejar um pouquinho de azeite que você tem aqui. E ela pegou as vasilhas, ela começou a despejar azeite, e o azeite não acabava. E ela foi despejando azeite, foi despejando, aí foi trazendo vasilha, por fim acabaram as vasilhas, aí o azeite parou. Mas enquanto ela tinha vasilha, teve azeite. Por quê? Porque ela deu primeiro. Ela deu tudo o que ela tinha. Irmãos, não segura nada na sua vida. Não segura. Se você segurar, você vai morrer com isso, só isso. Dê, como diz o apóstolo Paulo, mais bem-aventurado é dar do que receber. Irmãos, feliz e abençoado. Irmãos, dê oferta, dê dízimo, dê ajuda a alguém. Você ganha R$1.000, R$1.200 não tem problema. Separa o seu dízimo, separa a oferta, separa um dinheiro para ajudar alguém. Chega em alguém com R$10, fala assim, olha, o Senhor mandou te entregar isso. Todas as pessoas que eu tenho ajudado, irmãos, têm mostrado uma gratidão tão grande. Esses dias eu ajudei uma irmã, ela falou assim, eu estava orando ao Senhor de madrugada, porque eu não sabia o que fazer mais. Ela ganha R$900 por mês. Aí nas férias dela, ela é monitora de criança em ônibus escolar. Nas férias dela, ela ganha 30% de 900, dá R$270. Ela estava orando de noite, e outra coisa, ela não conta, outra coisa que eu queria falar com os irmãos, não fala sua necessidade para ninguém, não peça ajuda de dinheiro para ninguém. Irmãos, eu estou passando necessidade, podia me dar uma oferta? Se você fizer isso, você não está confiando no Senhor, você está falando, o Senhor não é suficiente para me ajudar. Entenderam, irmão? Esse princípio é um princípio divino. A Bíblia fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas eu não confio, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas vai que falta. Deixa eu pedir esse irmão aqui. Fala para o Senhor a sua necessidade. O Senhor vai te ajudar. De uma forma ou de outra, o Senhor vai te honrar. Então essa irmã estava orando e ela não falava nada para ninguém, porque eu conheço ela. No outro dia eu mandei uma oferta para ela, ela falou assim, eu estou boba com o Senhor. Eu estava orando essa madrugada e você me enviou uma oferta. Ela agradeceu demais. Irmãos, é assim o nosso Senhor. Esse é o Senhor que nos chamou para trabalhar na vinha. Esse é o Senhor que nos chamou para suprir os nossos irmãos. Amém, meus queridos? Aleluia. Eu falei de Daniel, eu queria abrir a nossa Bíblia aqui, Daniel 6. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Daniel 6 e o 10. Então, todo mundo sabe da história de Daniel que foi jogado nas covas dos leões, né? Então, é o seguinte, foi proclamado um edito que todos tinham que adorar o rei, e quem não adorasse ia ser jogado nas covas dos leões. Aí, deixa eu ver aqui, eu coloquei aqui, é Daniel 6, 10. Aí Daniel, 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então foi lavrado um edito que ninguém podia adorar outro Deus. Depois que Daniel soube disso, aí ele subia para o quarto dele e orava 3 vezes. Ele desafiava, sabe? Não era rebeldia, é porque importa obedecer a Deus do que os homens. Então tem um caso no Coportô que o irmão Miguel, o irmão Pedro falou. Ele falou assim, um irmão saiu com um Coportô para fazer comportagem e foi para um shopping, né? Aí o Coportô falou assim, eu já fui expulso 3 vezes desse shopping. E ele voltou para o shopping de novo.
Daniel sabia que ele estava correndo risco, mas ele ia para o quarto dele e orava de novo. De novo, de novo e de novo, 3 vezes no dia. Agora o versículo 16. Aí eles ficaram sabendo que Daniel estava orando e contaram para o rei. O rei não teve outro jeito a não ser condenar Daniel para a cova dos leões. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, a outra tradução fala diariamente serves, que ele te livre. Agora o 20. Chegando ele à cova, clamou, chamou por Daniel com voz triste, disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se-á o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Ele falou só, primeiro ele falou, esse Deus que você continuamente você serve, diariamente você serve, que ele te livre. Mas ele não tinha muita fé que ia livrar, né? Aí ele chegou lá: Daniel, por acaso o Deus a quem você diariamente serve te livrou da boca dos leões? Daniel falou: sim, ó rei. Daniel falou: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse, está no 22, tá? Para que não me fizesse dano. Então, meus queridos, o Senhor é capaz de nos livrar da boca do leão? O Senhor é capaz de nos livrar, irmãos. E aqui tem uma questão: ele servia ao Senhor diariamente. Irmãos, eu quero bater nessa tecla de novo. Irmãos, tenha uma vida com o Senhor diária. Irmãos, não fica esporádico. Uma vez por semana você lê o alimento diário. Daniel não lia o alimento diário uma vez por semana, ele lia 3 vezes no dia de joelho. Por isso que ele não se contaminava, por isso que ele foi liberto da boca dos leões. Ele desfrutava do Senhor todo dia. Irmãos, não tenha um desfrute quando você vem na reunião. Tenha um desfrute diário. Diário. Irmãos, seja firme. Seja firme. Porque os anticristos estão aí. Você tem que ter ideia que neste mundo, não tem nada neste mundo que nos leva para o Senhor Jesus. Pelo contrário, tudo nos afasta do Senhor. De manhã até de noite. Sempre tem alguma coisa que nos afasta do Senhor. Irmãos, vamos voltar para o Senhor. Vamos viver diariamente. Vamos nos ter a clareza que o Senhor nos chamou para a vinha dele, para trabalhar nesses últimos dias. Eu estava pensando nos irmãos comportores, irmãos. Não vou concluir a minha palavra, faltou um versículo tão bom aqui, mas eu não posso falar mais. Aí é o seguinte, os comportores, sim, existem os irmãos comportores que fazem esse trabalho em tempo integral. Aí eu falei, eu não posso fazer comportagem em tempo integral. Aí eu fiquei pensando que isso é uma desculpa minha. Eu tenho que ser comportor em tempo integral. Eu não vou sair ainda na cidade o tempo inteiro, mas eu tenho que ser comportor onde eu estou. Em qualquer lugar que eu estou, eu tenho que ser o comportor da palavra. Eu tenho que começar na minha casa. Eu tenho que suprir a minha esposa com a palavra. Eu tenho que suprir as pessoas do meu trabalho com a palavra. Eu tenho que fazer esse trabalho todo dia, o dia todo. Esse é o nosso chamado, irmãos. Só para encerrar, Atos 20. Ninguém fala para os irmãos que eu estou passando da hora, tá? Por favor. Isso, amém. Atos 20, 24. Aqui o apóstolo Paulo está falando. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. A minha vida não é nada precioso para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. A nossa vida, irmãos, não deve ter nada precioso a não ser que nós completamos
completemos o nosso ministério e a carreira que o Senhor nos chamou. Como está a sua carreira? Como está o seu ministério? Você sente que você está dentro do mover do Senhor, completando o ministério, ou você sente que você está meio parado? Então, irmãos, o apóstolo Paulo falou assim: a minha vida não tem nada, nada é precioso para mim, a não ser isso. Irmãos, não tem nada mais precioso na nossa vida, a não ser estar dentro da vontade do Senhor. Contanto que nós completemos o nosso ministério. E nós corramos a nossa carreira que está proposta para nós. Amém? Mesmo 20, o 26. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que eu estou limpo do sangue de todos. Por quê? O 27. Porque eu jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Eu estou limpo do sangue de vocês, por quê? Porque eu jamais deixei de anunciar todo o desígnio de Deus para vocês. Uma certa vez, havia um homem chamado Caim, matou o seu irmão Abel, e o Senhor pegou e falou com Caim: Caim, onde está o seu irmão? Aí Caim falou assim: por acaso eu sou tutor do meu irmão? Eu falo: a questão é o seguinte, Caim, que o sangue do seu irmão está clamando a mim. O sangue do seu irmão está clamando a mim. E o Senhor nos pergunta: onde está o seu irmão? O que eles têm feito? Onde estão aquelas pessoas da rua? O sangue deles vai clamar, irmãos. É pesado isso, mas o apóstolo Paulo falou assim: olha, eu vos protesto, eu estou limpo do sangue de vocês. Por quê? Eu jamais deixei de anunciar todos os desígnios de Deus. Irmão, nós não podemos ser omissos, nós não podemos deixar de anunciar todo o desígnio de Deus para as pessoas, porque senão o sangue dele vai clamar um dia. Posso ler mais um, Ezequiel 33? Ixi, daqui a pouco, mano. Espera aí. Ezequiel 33, então, deixa eu ver se estou conseguindo. Ezequiel 33. Não, mas agora é o do 4 até o 9. Então, ele do 4 é o seguinte: se aquele que ouviu o som da trombeta não se der por avisado e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Então ele ouviu o som da trombeta. Nós somos aqueles que anunciam as verdades do Senhor, todos os desígnios de Deus. Se alguém não nos ouvir, o sangue dele fica sobre ele mesmo. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Aquele que crê na palavra do Senhor, que os comportores ou que qualquer um de nós pregar, falar para ele, ele será salvo. Mas, no versículo 6, se o atalaia ver que está vindo a espada, e não tocar a trombeta, não anunciar a palavra de Deus, e não for avisado o povo, e se a espada vier e abater uma vida dentre eles, e este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue eu demandarei do atalaia. Se a espada está vindo e o atalaia não fala nada, ele está vendo que o Satanás está vendo que Satanás está levando para o inferno e ele fica calado. O sangue dessa pessoa que está indo para o inferno, se está do meu lado e eu não falei nada, o sangue dela recai sobre mim. O Senhor vai cobrar de mim um dia. Assim como ele cobrou de Caim. Ele falou para Caim: o sangue do seu irmão está clamando a mim. Então aqui o 6, agora o 7. A ti, pois, ó filho do homem, eu te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Assim, pois, ó igreja em Jundiaí, eu vos constituí como atalaias para o reino de Deus hoje.
Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhes dará aviso da minha parte. Então vocês vão ouvir a palavra do Senhor, vocês estão ouvindo hoje e vocês vão avisar as pessoas que estão indo para o inferno. E se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente você morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu demandarei sobre ti. Eu demandarei de ti. Até o 9. Mas se falares ao perverso para avisar do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livraste a sua alma. Irmãos, aqui é uma coisa muito clara. Isso não é uma ameaça, isso não é uma condenação. Isso é para nós entendermos o nosso chamado. O nosso chamado é para trabalhar na vinha do Senhor. O nosso chamado é para suprir vida para as pessoas. Se eu não faço isso, irmãos, o sangue de quem eu deixo de fazer vai clamar diante do Senhor um dia. Aqui nós comparecemos, quando nós comparecemos diante do tribunal, ele vai falar, fulano de tal está no inferno, porque você não falou com ele naquele dia. O apóstolo Paulo falou assim, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Ai de mim. Tem uma outra passagem que o apóstolo Paulo estava num lugar, ele estava esperando alguns irmãos, e ali havia uma praça muito grande, e ali havia uma idolatria muito grande. Aí ele fala que é Atos 17, 16, pode pôr aí. Atos 17, 16. Já acharam aí, mas eu vou achar aqui. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Irmãos, o apóstolo Paulo ficou ali sentado olhando aquela idolatria e ficou lendo um livro, fazendo alguma coisa. O espírito dele se revoltou dentro dele por causa daquela idolatria. Irmãos, que o nosso espírito seja sensível. Não deixe o seu espírito acostumar com a idolatria ao seu redor e você ficar calado. Não deixe ele ser insensível ao ponto de você olhar, fazer vista grossa e deixa rolar. Irmão, quando a gente vê alguma coisa, o nosso espírito tem que se revoltar dentro de nós. Isso não pode acontecer. Senhor, faz alguma coisa, Senhor. Me usa, faz alguma coisa. O apóstolo Paulo foi e falou para eles. Irmãos, não vamos ficar calados, porque a hora já chegou. Estamos na última hora e nós somos o que o Senhor espera. Nós somos os trabalhadores da última hora. O Senhor não vai contratar mais ninguém. Nós somos aqueles que o Senhor contratou. Os outros primeiros já fizeram tudo que tinham de fazer. Agora estamos na nossa hora. Essa é a hora, a nossa hora. Que o Senhor abençoe cada irmão. Que o Senhor você seja assim, dentro de você, informado com a sua situação. Senhor, eu não posso continuar nesse marasmo. Senhor, eu não posso continuar nessa mesmice, nessa mornidão. Eu quero comer e beber de Ti, Senhor. Eu preciso falar para as pessoas. Eu não sei falar, mas o Senhor pode falar através de mim. Senhor, eu quero ser um com o Teu mover. Amém. Que o Senhor abençoe cada vida. Amém, irmãos. Dá tempo de compartilhar? Amém, irmãos. Vocês têm 10 minutos para formar grupos pequenos de 5 pessoas, mais ou menos, e compartilhar sobre a palavra.
Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Não senta não, irmãos, não senta não. Nós vamos orar, amém? Não senta não, vamos orar. Senhor Jesus, aproveitar que os irmãos estão todos de pé, nós já vamos, antes dos avisos, nós vamos orar. Nós temos 2 pedidos de oração e nós vamos orar. Senhor Jesus, amém, irmãos? Nós vamos orar para o nosso irmão José Assis, que ele está em estado grave, internado, está entubado, infelizmente. Nós vamos interceder pela vida dele, amém? E nós vamos orar também pela Silvana, que é a sobrinha da Mara, né, que ela também está no hospital. Então vamos ser um coração e depois nós vamos para os avisos, amém? Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, Senhor, nós dependemos do Senhor. A nossa suficiência vem de Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Mas nesse momento nós se esvaziamos para poder interceder, para poder rogar, Senhor, para poder clamar pelos nossos irmãos. Senhor, nós levantamos um pedido pelo nosso irmão Assis. O Senhor conhece o nosso irmão, o Senhor conhece, é um servo teu. Senhor Jesus, ele está ali entubado, Senhor. Senhor Jesus, nós colocamos ele diante do seu trono, diante da sua mão poderosa. Entregamos nas suas mãos e confiamos no seu cuidado, confiamos na sua provisão. Senhor Jesus, pedimos uma bênção especial agora pelo nosso irmão. Senhor Jesus, também nós rogamos pela Silvana, Senhor, é a sobrinha da nossa irmã Mara. Ela está no pronto-socorro, Senhor, fazendo exames com muita dor. Senhor Jesus, o Senhor direciona um diagnóstico correto, prepara ali os médicos. Senhor Jesus, enfim, Senhor, colocamos a Silvana diante de Ti, essa necessidade dela diante de Ti. Senhor Jesus, abre a porta, Senhor. Senhor, traga à existência as coisas que não existem. O Senhor tem esse poder, e é por isso que nós colocamos ela diante do Senhor. Enfim, Senhor, nos humilhamos diante do Senhor, reconhecemos que tudo provém do Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor ouve as nossas orações, e esses 2 pedidos estão diante do seu trono, que é um trono de misericórdia e é um trono de graça. Jesus é o nosso Senhor. Amém. Tem mais um pedido de oração aqui. Sobrinho da irmã Laurinda, ele está na UTI, o nome dele é Flávio Maioral. Senhor Jesus, Senhor, nesse momento, nós nos já chegamos a Ti. Senhor Jesus, o Deus da consolação, o Deus do amor, o Deus da misericórdia. A quem nós recorremos? Somente a Ti, Senhor. O Senhor se compadece das nossas fraquezas, se compadece da nossa vida. Senhor Jesus, a quem nós recorremos? Somente a Ti, Senhor. Por isso, nesse momento, Senhor, nós colocamos a vida do Flávio Maioral nas Tuas mãos. Ele está numa UTI. Senhor Jesus, é um caso de vida ou morte, mas o Senhor veio para dar a vida. Senhor, nesse momento a igreja estende a bênção de Deus na vida do Flávio, para que ele tenha vida, Senhor. Nesse momento, Senhor, ó Senhor Jesus, diante da Tua misericórdia, diante do Seu amor, socorre a vida do Flávio, socorre também a vida da Laurinda, da família dele, Senhor. Ó Senhor Jesus, o Senhor veio para que tenham vida, e vida em abundância, para que ele possa conhecer o Senhor. Para a honra e glória do Seu nome, louvado seja o Senhor. Amém, graças ao Senhor. Amém, irmãos? Rapidamente os avisos, são poucos hoje. Em especial, nós temos que pedir até perdão aos irmãos que estão, eu estou até gravando, porque nós estamos sem internet. Então, provavelmente amanhã também não teremos internet, mas nós vamos gravar as reuniões e depois, assim que voltar a internet, nós vamos colocar lá no YouTube disponível a todos, tá? Então, desde já pedimos perdão a todos que nos assistem pela internet, mas já essas reuniões estarão disponíveis durante essa semana já, para desfrutarmos novamente. Amém? Senhor Jesus, primeiro aviso, não haverá reunião nos próximos 2 finais de semana. Nossa próxima reunião, dia 17/9. Amém, irmãos? Então, graças ao Senhor, muitos irmãos estarão na conferência.
um número grande de irmãos, né? Então não haverá reunião. Porém, né? Não vai tirar férias do Senhor, não é verdade? Não é porque não vai ter reunião que não precisa desfrutar. Quem ficar, né? Procura ouvir as mensagens juntos, de alguma forma, ou pelo menos sozinho em casa, mas não se desligue do Senhor. O Senhor mostrou para nós hoje que precisamos estar conectados. Olha só o trabalho que deu hoje, não tivemos conexão na internet. Olha o trabalho. E se eu perder a minha conexão com o Senhor? Imagina a dor de cabeça nas nossas vidas. Então, irmãos, não percam a conexão com o Senhor. Celeiro EAV 2023, adesão está prorrogada em 10 vezes, parcelada em 10 vezes, até o final do mês, dia 30/8, até a semana que vem. Então, encorajamos os irmãos a estar participando do Celeiro EAV 2023. Mais dúvidas, os irmãos procurem o serviço de livraria. Hoje tem, ó Senhor Jesus, né? Hoje tem, ó Senhor Jesus. Cardápio dos doces dos adolescentes. Palha italiana, ó Senhor, de chocolate e de limão. É da Andréia, né, Andréia? É isso? Da sua cunhada? Amém. É muito boa de trovo. O trovo não é comum. Amém. Então os irmãos procurem ali o serviço de doces. Irmãos, lembrando, vai fazer o Pix? Já identifica. Doce dos adolescentes. Sei lá, identifica com o Rafinha lá, com a turminha lá, e identifica. Tá? Não deixe para pagar depois, porque aí dá problema no controle deles. Tá? E reforçando que esse dinheiro é revertido para o serviço. Amanhã, ceia do Senhor, aleluia! Às 9h30, amém? É a última do mês, né? Depois a gente volta só o mês que vem. Amém, irmãos? Então amanhã convocamos todos a estar aqui às 9h30, amém? E mais um último aviso, todos que servem na música e todos que servem no ministros de louvor, ou alguém que tem o encargo de servir como ministro de louvor, por favor, rapidamente aqui nessa ala aqui para nós termos uma comunhão, amém? Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. É o irmão do cunhado do Douglinha, né? É Carlos, né? Irmão de Campinas, da igreja em Campinas. Amém, irmão? Seja bem-vindo. É a irmã do Douglas, a mãe do Douglas e o cunhado do Douglas. Amém? Fala o nome, Douglas, para nós que... A irmã Maria, Anderson, não ouvi. Érica. Perdão, primeiramente, né? Mas Deus abençoe, sintam-se abraçados e o serviço de recepção vai levar um brinde para vocês, tá bom? Espero vê-los mais vezes aqui, todos nós, sintam-se abraçados pela igreja, amém? Amém, irmãos, Deus abençoe. Então, os irmãos da música e ministro do louvor na ala 6 aqui.